Bom dia, pessoal. Satisfação enorme estar aqui participando com vocês dessa aula online, com uma dose de saudosismo, porque eu olho as carteiras vazias e percebo que vocês fazem realmente muita falta. Mas tenho a consciência, e vocês também, da percepção do momento pelo qual estamos passando e a necessidade de nos isolarmos potencialmente até que toda essa situação desastrosa seja convertida ao nosso favor. Um abraço grande a todos vocês. Vamos iniciar uma aula. É uma aula com um contexto, um caráter de revisão, uma vez que eu já trabalhei essa aula com vocês no processo das videoconferências, mas na expectativa de sanar qualquer tipo de dúvida, nós vamos trabalhar aqui novamente esse tema, que é o tema cálculo de NOx, número de oxidação. Vocês encontram a parte teórica desse tema na apostila de vocês, que é o livro, volume 1, está entre as páginas 110 a 114. Tá? Então, o que é importante nisso daí? O cálculo de NOx, ele é um conteúdo, que ele é um pré-requisito para você entender o conteúdo que vem depois, que seria o balanceamento de equações pelo método de oxirredução. E o balanceamento de equações pelo método de oxirredução, por sua vez, ele tem um papel importante, fundamental, porque vai te dar condições de entender os conteúdos relacionados à eletroquímica, pilha e eletrólise, que tem uma carga considerável nas provas do Enem. Cerca de 30% a 35% das questões desse Exame Nacional do Ensino Médio já traz aí de 4 anos para cá esse percentual de questões acerca do conteúdo de eletroquímica e balanceamento de equações. Então, gente, dito isso, vamos ver, eu fiz um esquema aqui no quadro para facilitasse aí o entendimento de todos vocês. Primeiro, número de oxidação, NOx. O que é isso? Isso é a quantidade de elétrons que o átomo possui para estabelecer a sua negociação, para estabelecer uma ligação química. Então, se ele é um metal, a tendência dele é doar esses elétrons. Se ele é um metal, a tendência é que ele ganhe elétrons dos outros. E tem aquele que não socializa, que não troca, não dá nem ganha elétrons e prefere estabilizar-se da forma como se encontra. Então, o NOx, o número de oxidação, que nós chamamos também de carga, é a quantidade de elétrons que o elemento possui para estabelecer as suas ligações. De acordo com esse fundamento, nós temos que memorizar quais são os elementos que possuem NOx fixo ou carga fixa. Eu fiz uma relação aqui para vocês, mas vocês têm no livro também, tá? Então eu coloquei elementos de NOx fixo. Então nós temos o elemento da família 1 ou A e a prata, que possui carga fixa ou mais. Temos os elementos da família 2 ou 2A, zinco e cádmio, que possuem carga fixa 2 mais. E temos os elementos da família 3 ou 13, 3A, 13, melhor dizendo, 3A ou 13, que são alumínio e galho, que possuem carga fixa 3 mais. Então esses elementos a carga não muda nunca, tá? Tem que memorizá-los, certo? Eu preciso memorizá-los aí. Então, depois desses elementos, nós temos aqui o hidrogênio e o oxigênio, correto? Bom, hidrogênio, na maioria dos seus compostos, na maioria dos compostos com os quais o hidrogênio se relaciona, a carga dele é um mais, sempre. Ele só terá carga com menos quando ele estiver ligado a um composto binário junto ao metal. Composto binário, 2 elementos químicos diferentes. Então ele está ligado a um composto binário junto ao metal, perceba que aí a carga dele é um menos. Eu estabeleci aqui o cálculo de NOx, vou mostrar para vocês exatamente como funciona. Na realidade, o que é que acontece? Quando você vai efetuar o cálculo de NOx, você multiplica o NOx do elemento pelo índice. O NOx vem acima, o índice vem abaixo. Quando não aparece numeração nenhuma, subentende-se que o índice é 1, ok?
Então aqui é efetuada a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Do lado de cá eu tenho menos 1 do hidrogênio. Efetuando a multiplicação, menos 1 vezes 2, menos 2. O resultado tem que ser 0. Por quê? Olha aqui, ó. Esse símbolo quer dizer somatório. O somatório do NOx de um composto neutro tem que ser igual a 0. Tá? Então, toda vez que você efetuar um cálculo de NOx de um composto neutro, e o que é um composto neutro? É aquele que não é um composto iônico. No composto iônico, você tem a carga explícita. Né? Por exemplo, isso aqui é um composto iônico. Por quê? Ele já veio com essa carga. Diferente desse composto que eu coloquei aqui para vocês, que não veio com carga nenhuma explícita. Correto? Mas então, NOx fixo, elementos que possuem carga que não variam. Estamos no hidrogênio. Na esmagadora maioria dos elementos, o hidrogênio, na esmagadora maioria dos compostos, o hidrogênio tem carga mais 1. Só terá carga menos 1 quando ele estiver num composto binário ligado a um hidrogênio. Tá aí um exemplo. Ok? Oxigênio. Oxigênio, na esmagadora maioria dos compostos, a carga dele é 2 menos, ou menos 2. Tá? Essa questão do sinal vir antes ou depois do número é uma regra determinada pela IUPAC. Não tem problema nenhum se você colocar o sinal antes do algarismo. Tá? Apesar deles solicitarem que você coloque o sinal sempre após o número. Então, o oxigênio na esmagadora maioria dos elementos tem NOx 2 menos. Ele só terá NOx 1 menos quando ele estiver ligado quando ele tiver um composto chamado de peróxido. O que é um peróxido? É um composto binário. Então, 2 elementos químicos diferentes, tá? Onde um deles vai ser hidrogênio ou um metal, correto? Um deles será o hidrogênio ou um metal. Então, isso, junto com o oxigênio, vai formar um peróxido. Então, quando o oxigênio estiver no composto binário, ligado ao hidrogênio ou ao metal, o NOx dele será 1 menos. Fora dessa situação, ele vai cair nesse caso aqui e o NOx dele será 2 menos sempre. Então, gente, olha só. Visualizamos aqui um contexto geral que é necessário para que nós comecemos a calcular o NOx das substâncias, ou melhor, dos elementos nas substâncias. Elementos que possuem carga fixa. Temos mais 2 adendos aí, tá? Que é importante para que vocês consigam dominar essa tendência do cálculo de NOx. Se nós tivermos calcogênios, o que é que são calcogênios, né? Calcogênios são elementos situados na coluna 16 ou, nomenclatura antiga, 6A da tabela periódica. O termo calcogênios quer dizer formadores de cobre, porque se você observar os elementos da coluna 6A ou 16, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, esses elementos se associavam muito com o cobre, CuS, Cu2S, CuO, Cu2O, formando os minérios de cobre que existem por aí, né? Calcosita, cuprita e assim vai. Então, o que é importante para nós aqui dentro desse contexto, desse assunto? Toda vez que você tiver um elemento da coluna 6A ou 16, ou seja, um calcogênio, toda vez que ele estiver em um composto binário com ausência de oxigênio, a carga dele é 2 menos. Composto binário com ausência de oxigênio, a carga dele será 2 menos. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui CuS, um composto binário, não tem oxigênio, e o S é um elemento da coluna 6A ou 16, é um calcogênio. Então veja, a carga dele será 2 menos. Coloco o X no cobre, que eu preciso descobrir qual é a carga dele. Multiplico X vezes 1, X. Menos 2 vezes 1, menos 2.
passo menos 2 para o outro lado da igualdade, x é igual a 2. Então percebam, elementos da coluna 16 ou 6A, calcogênios, em compostos binários, com ausência de oxigênio, a carga 2 menos. Correto? Analogamente, ocorre com os elementos da coluna 7A, os halogênios. Elementos da coluna 7A ou 17, conhecido como halogênios, que quer dizer formadores de sais, eles compõem aquela lâmpada, uma lâmpadazinha fininha, a espessura é mais fina do que esse pincel, muito usado em refletores, para festas, comemorações, reuniões, casamentos e tudo mais. Tem uma luminosidade absurda dentro daquela lâmpada. Ela possui um dos halogênios. Na coluna 7A nós temos, os elementos da coluna 7A. Nós temos aí o flúor, cloro, bromo, iodo. O astato nós vamos desconsiderá-lo por ser um elemento semi-artificial, tá? Então esses são os halogênios. Dentro daquela lâmpada existem desses gases, pode ser o flúor. Produz aquela luminosidade muito intensa. Você não pode tocá-la diretamente, porque se tocá-la diretamente, a sua temperatura corporal queima a lâmpada, tá? Então, os halogênios, que são esses elementos da coluna 17 ou 7A da tabela periódica, quando eles tiverem um composto binário com ausência de oxigênio, halogênios, compostos binários com ausência de oxigênio, a carga deles será o menos ou menos 1. Aqui. Ok? Então, olha o exemplo aqui. Nós temos... deixa eu ver se eu coloquei o exemplo. Não coloquei, vou colocar agora. Tinha a impressão que tinha colocado esse exemplo. Desculpa, está aqui, o exemplo. Então veja, composto binário, 2 elementos químicos diferentes, onde um deles é um halogênio, um elemento da coluna 7A ou 17. Sem oxigênio, então a carga dele, o menos, vezes 2, menos 2. X vezes 1, x. Calculamos o NOx do manganês. Então, são algumas situações que acontecem no desenvolvimento do cálculo de NOx que pode gerar dúvida a vocês. E essas situações estão explicitadas aqui, tá? Tanto a questão dos elementos da coluna 16 ou 6A, que são os calcogênios, como a situação dos elementos da coluna 17 ou 7A, que são os halogênios. Tá? Espero que vocês tenham entendido. É importante que lembremos o seguinte: toda substância simples possui NOx igual a 0. E o que seria uma substância simples? Aquela que é formada por um único elemento químico. Tá? Então veja, aqui nós temos 2 átomos, mas os 2 são de hidrogênio. Então, isso é uma substância simples. Quais outros exemplos eu posso ter? Ferro, estado sólido, substância simples. Posso ter ozônio, que é gás, substância simples. Posso ter gás cloro, substância simples. E assim sucessivamente. Então, não esqueçam, pessoal, substância simples, aquela que é formada apenas por um elemento químico, sempre possuirá NOx igual a 0. Certo? Então, dando continuidade, nós temos aqui agora o processo mais tradicional de como ser feito o cálculo de NOx. Se o composto é neutro, o somatório tem que ser igual a 0. Tá? E o que é um composto neutro? É o composto cuja fórmula não vem indicação de carga. Então eu tenho aqui um exemplo, Na2SO4. Beleza. Como eu devo proceder? Primeiro eu coloquei os NOx dos elementos que já possuem carga fixa. E não tem erro, não tem como errar.
Então, o sódio está na coluna 1 ou lá na tabela periódica, possui carga 1 mais. Beleza. Então, colocamos a carga dele aqui. O enxofre, que é um elemento da coluna 6A, mas que aqui está na presença de oxigênio, ele não pode ser 2-, porque ele só seria 2- se ele tivesse um composto binário com ausência de oxigênio. Então, não é esse caso. Então, nós temos que calcular a carga dele. Por isso, eu coloquei um X aqui em cima. E o oxigênio, que na sua esmagadora maioria dos compostos que forma, possui carga 2-, com exceção de um peróxido, que não é esse caso. Tá? Para estabelecermos o cálculo de NOx, desenvolveremos, então, a aritmética tradicional. 1 vezes 2, 2. Somatório, então, mais x vezes 1, x. Como tem um sinal de negativo, menos 2 vezes 4, menos 8. Isso tudo tem que ser igual a 0. 0. Então, mantenho o x de um lado na igualdade e passo os algarismos e seus respectivos sinais do outro lado da igualdade, invertendo-os. Então, menos 8 passa a ser mais 8. Mais 2 passa a ser menos 2, 8 menos 2, 6. Esse 6 é, então, o NOx do enxofre aqui que nós passamos a calcular e descobrimos o seu valor. Aqui é 6. Então, essa é a maneira que vocês vão proceder para efetuar o cálculo de NOx de um composto neutro, tá? E se o composto não for neutro, como nós faremos? Se o composto não for neutro, ele será um composto iônico. Então, aí, ao invés de igualarmos a 0, vamos igualar o valor da carga desse composto, ok? Só para exemplificar, como é que você diferencia um átomo de um íon? Por exemplo, aqui você tem o íon de cloro, que aparece a carga dele aqui, ó. A carga é igual ao NOx, 1-. Se ao invés do íon fosse um átomo de cloro, eu simplesmente representaria assim, sem carga, carga 0. Tá? Aqui nós temos um íon de enxofre, né? Nesse caso é um ânion, né? Assim como aqui é um ânion de cloro, que é a carga negativa. Ó, 2-. Então você pergunta, qual é o NOx desse ânion? É o valor da carga dele, 2-. Se fosse um átomo de enxofre, a representação seria puramente assim, sem carga. Então perceba, eu coloquei para vocês um exemplo aqui de um composto iônico. MnO4, parênteses, carga 2-. Então ele já veio com a indicação da carga, tá? Diferente desse exemplo que eu coloquei aqui, que é o Na2SO4, não veio indicação de carga alguma. Correto? Então olha aqui. MnO4, parênteses, carga 2-. Vamos efetuar o cálculo de NOx. O manganês não conhecemos, tem NOx variável, X. O oxigênio, como sabemos que o NOx dele é 2-, exceto nos peróxidos, que não é esse caso, colocamos aqui. Então, efetuamos, multiplicamos o NOx pelo índice. O NOx aqui é X, queremos descobrir o índice, não aparece, subentende-se 1. Então, X vezes 1, X. Menos 2 vezes 4, menos 8. Isso vai ser igual ao valor da carga do composto, que nesse caso é menos 2. Se não tivesse a carga, seria um composto neutro, igualaríamos a 0. Mas como existe a carga, devemos igualá-la. Ok? Então, x menos 8 igual a menos 2. X igual, mantenho menos 2, passo menos 8, ele torna-se positivo. Menos 2 com mais 8, mais 6. Esse mais 6, ou 6 mais, é o NOx do manganês. Correto, gente? Então, esse é o processo que se desenvolve para calcular NOx dos elementos nas respectivas substâncias. Para calcular o NOx dos átomos nas respectivas substâncias. Concluindo, primeiro eu tenho que memorizar quais são os elementos que possuem carga fixa. Entender as suas situações de exceção,
como ocorre com o hidrogênio e com o oxigênio, como ocorre com os calcogênios e com o halogênio. Entender o fator da substância simples ter NOx zero sempre. Compreender que o somatório do NOx de um composto neutro é igual a zero e desenvolver o seu cálculo. Compreender que o somatório de NOx de um composto iônico é igual ao valor da carga. Terei que igualar ao valor da carga que já vem previamente descrita no composto. Uma vez tendo domínio sobre esse conteúdo, que é o cálculo de NOx, você estará apto a desenvolver o balanceamento de equações pelo método de oxirredução, que será o conteúdo da nossa próxima aula. Ok? Muito obrigado, um abraço enorme a todos vocês, espero que tenham compreendido. Beijo grande!